Meu nome é Carmen Alejandra Munhoz, eu tenho 17 anos. Eu acabei de me inscrever para fazer vestibular para jornalismo. E o recado que eu queria dar é para os venezuelanos primeiro, né? Todos que estão vindo, que não é fácil. Não é fácil porque a gente começa desde o zero. A gente começa sem nada. Mas eu queria falar que tudo é uma fase, que tudo passa. Que se eu aprender a falar português, todo mundo consegue aprender a falar português. Nunca é tarde pra gente estudar, pra gente realizar os seus sonhos. Não tem idade pra gente realizar seus sonhos. Só basta correr atrás e a gente querer mesmo e ter aquela força de vontade pra fazer. E para os brasileiros, eu queria só agradecer. Eu não vou falar sobre aqueles brasileiros que fizeram xenofobia comigo, eu vou falar sobre aqueles brasileiros bons. Queria agradecer a professora Bângela Moraes, queria agradecer a professora Antônia, queria agradecer a todos vocês pela oportunidade, pelo fato de vocês pensarem em mim e me incluir para essa entrevista. Queria agradecer a meus amigos, meus vizinhos, meus professores, que eles tiveram muita paciência comigo quando não sabia falar português. Eles tiveram muita paciência comigo. Alguns professores até pegavam o celular dele e colocavam o Google Tradutor para me entender. Eu fico muito feliz e muito agradecida com tudo isso. Mi nombre es Deiris Ramos, tengo 22 años, vengo de Venezuela, estado Delta Amacuro. Pertenezco a la etnia indígena Guarao. Sabemos que le dejo mi mensaje a mis hermanos venezolanos, a mis hermanos indígenas, sobre todo a los guaraos, con los que frecuento también en Ñepá, Pemón, Cariña. Sabemos que la interculturalidad es algo difícil. Hablamos diferentes idiomas y ya siendo un poco mayores, llegar a aprender será difícil, mas no imposible. Pensemos en positivo, sigamos haciendo lo mejor y dejar nuestro país en alto. La situación está algo difícil, mas no quiere decir que los venezolanos no podamos darnos a conocer y dar lo mejor de cada persona. Eu sou Wilfredo Salazar, eu sou cinegrafista, eu venho da cidade de Anzoátegui. Eu queria pedir para a gente, não sou venezuelano, brasileiro, acho que venezuelano, haitiano, brasileiro, para todo mundo. Se a gente faz as coisas com amor, tudo vai dar certo e Deus vai abençoar todo. A gente tem que ajudar-se mutuamente, tem que ajudar, todos ajudar-se, sem importar raça, cultura, país, nacionalidade, muitas coisas. Só fazer as coisas com amor e tudo vai dar certo, de verdade. Oi pessoal, a gente está aqui gravando mais um podcast. A nossa editoria vai falar sobre jovens venezuelanos aqui no Brasil que estão envolvidos ou pretendem se envolver com a comunicação. A gente tem aqui os nossos entrevistados, o Wilfredo Salazar. Dá um oi pra gente aí, Will. Oi gente, tudo bem? A gente está com a Carmen Alejandra. Oi gente, tudo bem? E com a Deiris Ramos. Olá, ¿todo bien? A gente vai bater um papo com eles aqui e saber como é que foi a vinda pra cá, como eles se envolviam com a comunicação lá na Venezuela antes de vir pra cá e depois como eles estão se inteirando aqui no Brasil nessa parte da comunicação. Então, gente, eu quero ouvir vocês. Eu tava conversando aqui um pouco com a Carmen antes da gente começar. Ela já fez a inscrição pro vestibular e ela pretende cursar comunicação, né, Carmen? Sim, hoje eu fiz a inscrição para o vestibular. Eu fui lá na comissão e levei todos os documentos, né? Assim, eu tô muito emocionada. Eu pretendo fazer jornalismo, é o curso que eu quero fazer, é o curso dos meus sonhos. E eu espero passar, né? Porque eu tava conversando com uma professora que, além de ser uma estudante de jornalismo, eu quero ter um impacto na sociedade, entendeu? Um impacto bom. Eu quero mostrar para as pessoas que as diferenças são boas. Eu quero mostrar para as pessoas que aquela questão de nacionalidade não te define. Então, pra mim, é muito importante isso. Já pensava em cursar comunicação mesmo lá na Venezuela? Já pensava. Quando eu tinha 11 anos, eu me apaixonei pelo curso de jornalismo porque eu olhava muito a televisão. E eu falei assim, eu quero fazer comunicação social lá. Só que depois eu vim pra cá, né? Tive aquela crise na Venezuela. E eu esqueci um pouco do meu sonho. Mas depois que eu comecei a estudar, eu tava no segundo ano, voltei. Lembrei que é isso que eu quero pra minha vida e eu corri atrás. Arrasou. E o Will
A gente tava vindo, né? Eu fui buscar o Will em casa e aí a gente tava conversando no caminho e eu descobri que além dele ser cinegrafista hoje na rede amazônica, ele já se envolveu com comunicação lá na Venezuela. Soube que até radialista o Wilfredo foi. Conta pra gente, Wilfredo, como é que tu se envolveu na comunicação lá na Venezuela? Boa noite. Eu comecei na comunicação em 2008, na emissora chamada Fe y Alegría. Allí fui radialista, fui operador de audio. También trabajé con medios de comunicaciones, TV, trabajé operador máster, trabajé haciendo cinegrafista, haciendo edición. Y eso fue muy legal. Eso me ayudó mucho cuando llegué acá a Brasil. Se abrieron muchas puertas para mí. Comencé a trabajar con la red amazónica hace ya un año. Y todo bien, gracias a Dios. Todo bien. E tu gosta, Wilfredo, de trabalhar na comunicação ou tu prefere estar mais assim, na parte da operação? Eu gosto de todo, me gusta mais estar fora, na rua. Sempre uma história nova, coisas novas. E sempre legal. O Wilfredo lá na TV, ele sempre dava umas dicas pra gente, assim, de pauta, de lugar. Já tá sabendo legal, né, Wilfredo? Já aprendeu, já pegou bagagem. Sí, aprendi também muito com meus companheiros, me ajudaram muito. Porque a verdade, quando eu cheguei aqui, eu não entendia nada. E eu me falavam de algo e eu tenho que enfocar. Quando tu estão falando algo, tu tem que enfocar. E falava rock ou valor, e me faziam assim. E aí eu ia. De resto, aí foi que aprendi o idioma um pouco. Ainda estou aprendendo. E tudo bem, graças a Deus. Bacana. E a Deiris também já trabalha, né, na parte da comunicação, lá na comunidade, e também se envolvia lá na Venezuela, não era com comunicação? Conta pra gente um pouco assim do teu envolvimento. Bueno, comencé hace 2 años en Fe y Alegría del Tamacuro. Comencé primero como oyente, estuve estudiando un poco, apenas a los 14 años. Y luego comencé allí como jugando primero, hablando en algunos programas. Luego empecé por la parte digital, que fue la página de Fe y Alegría. Luego me impulsé más por Caina TV, que es una televisora regional, y allí poco a poco me fui desenvolviendo. Bacana, parece que Fé e Alegria já é responsável por introduzir um pessoal na Venezuela, né, na comunicação. E aqui, você pretende continuar trabalhando com comunicação? Sí, vine incluso con esa manera de pensar, llegar acá y seguir comunicando todo lo que era noticia, lo que yo veía de los venezolanos. Se me ha hecho algo difícil por el lugar en donde estoy viviendo en estos días, pero cada vez que puedo mando alguna comunicação. Inclusive eu queria falar isso com vocês. Como é que é a comunicação de vocês com o pessoal que ainda tá na Venezuela? Como é que vocês comunicam? É WhatsApp, é por telefonema, é por e-mail, é por ligação? Como é que vocês mantêm o contato com o pessoal de lá? Tanto para saber o que tá acontecendo, além de ler nos jornais, né? É diferente da gente ler no jornal e da gente saber da boca de alguém que realmente tá lá vivendo, né? Alguém quer comentar? Sim, lá ficou minha família, né, no estado sul, que não é o estado que eu morava na capital, em Caracas, mas lá em Caracas ficam uns primos e meu avô e um tio. Difícil, né, porque tá muito ruim a segurança e roubaram o celular dele. Então tenho que ligar para uma vizinha para conseguir falar com meu avô. E eu nem vou perguntar muito como tá a situação, porque realmente todo dia piora. Mas aí a gente tenta dar uma força para eles, a gente tenta dar, né, tipo, falar pra eles que tudo vai ficar bem, que se eles quiserem vir, no momento que a gente puder trazer eles pra cá, a gente vai trazer, né, porque a gente procura essa estabilidade. Então a gente liga pra eles pelo WhatsApp, né, que é assim, ali, mais barato, né, que a gente consegue. Eu pelo menos faço isso, ligo pra uma vizinha e ela vai lá na casa do meu avô, aí eu converso com ele. Isso, Wilfredo, como é que você estava se comunicando lá com a tua família? Que eu soube que já chegou aqui, o Wilfredo estava esperando de madrugada lá, esperando o pessoal. Sim, graças a Deus pude trazer parte da minha família, mas ficou mais gente ali em casa, pues. Eu morava em Anzoátegui. Na verdade, para a comunicação, mais por redes sociais, porque não tem como. E para enterarse de lo que acontece lá, também por redes sociais, porque é muito censurada a TV, o jornal, a internet, es muy censurada, tanto así que
muchas veces cuando tem conflicto, tem esa cosa ruin que acontecen lá, lo cortan las comunicaciones, cortan energía y se faz difícil. La gente fica hasta preocupado porque de verdad que es algo ruin no poder comunicar con la familia cuando están en conflicto y eso, y uno fica preocupado. Pues gracias a Dios, todo va a ser. Vai dar certo. Bien, la comunicación se hace, como dice él, se hace muy difícil por eso, porque hay a veces que no hay internet, no hay luz, se nos complica un poco, pero cada vez que nos comunicamos por las redes, incluso por familiares, a veces no es muy confiable, porque ellos siempre dicen estamos bien, pero ya como hemos vivido allá sabemos que no es así. Pero por las redes sociales, más que todo por páginas, Facebook, WhatsApp, que mandan esas informaciones que se ve de ambos lados, lo que dicen que está bien y lo que dicen que está mal, pero allí es que podemos, como quien dice, más o menos saber a lo que estamos un poco lejos. La verdad es también con la cuestión de las noticias y eso. La verdad fue que muchas emisoras, muchas radiales fueron politizadas, ¿me entiendes? Entonces no puedo falar ruin del gobierno, eso. También muchos jornales, compraron muchos jornales, compraron muchas TV, invirtieron en ellas. Las que no quisieron trabajar para ellos, muchas fueron fechadas. No, ten un periodo que tú tengas tu permisología. Allí se venció tu permisología, ahí fica, ya no puedes abrir de nuevo, ¿me entiendes? No dan el permiso. Entonces ahí fue ruin. Para lo que é as notícias como tal em Venezuela. E para falar para vocês, aqui no Brasil a gente viveu uma situação como essa, foi há uns anos atrás, basicamente desde o quê? 1960 até mais ou menos 1980 e pouco, 85, né? A gente teve esse problema da censura, que foi isso mesmo que o Fredo acabou de comentar. Os jornais, eles tinham que passar todo o conteúdo que eles iriam publicar na TV, qualquer tipo de programa, tudo teria que ser passado pelo governo, pelos militares, antes de ir ao ar. E realmente, se não quisessem passar, poderiam ser fechados e muitos dos trabalhadores também eram presos, né? Então, assim, a gente tá vendo coisas que a gente viveu há uns anos atrás, agora acontecendo em 2019, num país em desenvolvimento aqui do lado, né? Coisas que a gente passou há uns anos atrás. É realmente revoltante, né? A gente pensar numa coisa dessa. A gente voltou aqui no segundo bloco. Meu nome é Fabiola Valentina, tô aqui com o João da Cruz. A gente vai voltar aqui com a nossa roda de conversa com os nossos convidados. E aí, João, o que a gente vai introduzir aqui neste momento? Sim, eu queria saber um pouco das dificuldades de vocês com a questão da língua, entendeu? Como foi para vocês se acostumar com a comunicação aqui no nosso estado, aqui no Brasil? Acompanhar na rádio, na TV, até impresso. Vocês tiveram alguma dificuldade? Quando cheguei aqui, eu comecei a morar no refúgio, lá na Igreja Consolata. E lá eles davam revistas para mim, porque eu pedia aquelas revistas. Depois minha mãe me matriculou na escola, quando eu tinha 15 dias aqui no Brasil. Não vou mentir, foi bem difícil, porque é um idioma totalmente diferente. Tem algumas pessoas que falam que o espanhol parece com o português, mas pra mim não parece, porque as palavras lá não significam a mesma coisa aqui. Então, assim, eu aprendi ouvindo e escrevendo. Exemplo, o professor, eu sempre coloco esse exemplo, o professor fechava a porta, aí eu olhava, né, que ele fechava e falava, fecha a porta, aí cerrava, que em espanhol é cerrar. Então eu escrevia aquela palavra. Aí eu fui aprendendo. Quando meu pai conseguiu comprar a televisão, eu olhava a televisão o dia todo. Comecei a escutar Marília Mendonça. Aí eu aprendi muito escutando música da Marília Mendonça. Então foi assim que eu aprendi a falar. Legal. E aí, Pedro, conta pra gente um pouco da tua experiência. Na verdade, eu aprendi, mais que todo foi trabalhando, porque el trabajo de cinegrafista tem que prestar atención a lo que te fala el jornalista. Entonces yo tenía que entender. Só así fue que puse a aprender. Y también asistía a TV, a los VT que hacíamos, también música ayuda. Lembro que ouvia Leo Magallanes. Sí, ahí fue que aprendí. E ainda estou aprendendo. Mas em relação a chegar aqui e começar a acompanhar os meios de comunicação, acompanhar o jornal, a rádio, que é só ouvindo ali, você conseguia estar
entendendo o idioma? La verdade, Teve muita não. dificuldade? Não entendia Não? nada. E hoje em nada. dia você sente que Não. já tá... Não, agora sim entendo todo. Entende Entendo. tudo. Mais que falar, Entende. entende mais rápido. sim. E você, Deiris? Aún se me hace difícil, muy difícil. El momento que llegamos, el día, mirar a los lados sin saber qué me están diciendo, qué me están hablando, para dónde agarro. Incluso aún leo revistas, escucho la radio, logro entender un poco cuando hablan muy despacio, pero sigo con el problema y es muy difícil para comunicarse, para hablar y bueno, aún estoy con esse problema. Mas você tem quanto tempo aqui mesmo já no estado? 3 3 meses. meses, né? Ainda tá recente. Você sente que já tem uma diferença desde que você chegou pra como você tá agora em relação a entender mais o que... Entiendo, sí. Al momento que llegué no entendía nada, absolutamente nada. Pero ahora ya logro entender un poco. Se me hace más fácil. Vai facilitando com o tempo, né? Vai convivendo e tal, as palavras vão se familiarizando. Y hay veces que incluso trato de hablar y se ríen. Bueno, ¿verdad? Yo incluso hay a veces que trato de cantar, incluso escuchando música y veo y he notado que se me nota más, se me hace más fácil cantar, pero para hablar se me olvida algunas palabras. Assim, como vocês veem assim, um migrante sendo tratado na nossa mídia aqui, na mídia nacional? Em questões assim de matérias policiais, matérias culturais, etc. Eu acho assim que as matérias que eu até agora eu leio sobre, assim, eu acho bom, sabe? Eu olhei várias matérias na televisão que falam sobre aqueles acontecimentos bons que os venezuelanos têm. Pelo menos tem uma barbearia, não lembro o endereço da barbearia, mas foi um venezuelano que ele comprou aquele local e ele fez uma barbearia lá, entendeu? E eu me lembro que eu olhei na televisão aquele acontecimento. Então, pra mim, eu até chorei, porque eu fiquei muito emocionada. Porque na internet tem uma página que eu até deixei de seguir ela no Instagram, porque ela falava, a Venezuela não roubou, a Venezuela matou. Então, tipo assim, eu sei, eu tô ciente que tem muitos venezuelanos ruins. Mas por que a gente só tem que recalcar aqueles venezuelanos ruins? Por que a gente não pega, exemplo, nós três que estão aqui, que a gente luta todo dia, ela tá lutando pra aprender português, ele tá lutando no seu trabalho, eu tô lutando pra entrar na faculdade. E isso pra mim é importante, mas tem muita mídia que ela fala muito sobre os venezuelanos, ou que eles estão fazendo. Eu até olhei no jornal, acho que foi faz 2 semanas. Tem um espaço lá que falava sobre um venezuelano de 42 anos que ele mora alugado. Aí do lado, ele fez tipo o negócio dele. Ele pegou e ele faz móveis, tipo mesas de madeira. E lá no jornal falava que esse era o sustento da sua família. E voltaram o número dele para quem quiser fazer uma encomenda, fazer com ele. Eu achei muito legal, muito bacana, porque eu sinto que eles estão tentando integrar, sabe? E mostrar não só aqueles venezuelanos ruins, senão aqueles venezuelanos que estão lutando todo dia e que estão fazendo alguma coisa boa pela sociedade. E como eu falei, pra mim, nacionalidade não define as pessoas. Você tá falando aí em relação a como a mídia local vem retratando os migrantes, né? Isso. Então, tipo, você vê que além do posicionamento de um posicionamento negativo, tem o positivo também. Tem aquela divulgação do trabalho, tentando divulgar eles e essas coisas. Mas você também já chegou a ver algum momento onde a mídia retratou o imigrante de uma forma negativa, algo do tipo? Não, presenciei, eu nunca presenciei. Uhum. A única coisa assim ruim que eu vi foi aquela página no Instagram, que eu nem lembro o nome dela, que só falava, nossa, eu entrei lá e tinha só notícias ruins. Uhum. Mas presencial eu nunca vi. Na rua, uma vez, eu tava bebendo água, ainda eu tava morando no refúgio, e tem um moço fazendo uma entrevista na rua. E eu fui lá conversar com ele em espanhol. E pra minha surpresa, ele sabia falar espanhol. Eu falei que eu queria ser jornalista, ele me acolheu muito bem. Ele até deu conselhos pra mim. Então isso marcou minha vida totalmente. Até agora eu lembro, eu tinha 2 semanas de ter chegado aqui no Brasil. Então, presencial, eu me senti acolhida. Eu sinto que todo venezuelano que vem pra cá quer isso, sabe? Porque a gente não veio pela escolha. A gente veio por causa da situação. Mas eu nunca presenciei alguma mídia aqui no Brasil
fazendo, sim, algum tipo de xenofobia. E vocês tiveram algum tipo de... Como foi a experiência de vocês com a mídia local aqui? La verdad es que conmigo fue muy boa. De hecho, yo fiz muitas matérias a paisanos venezolanos, fiz muitos empreendedores, pessoas que lutam, que querem sair adelante, pessoas boas. Mas também tem muita gente ruim. Só que na mídia mais é por redes sociais, que difamam mais a xenofobia e isso. Isso eu acho que é como uma moda, uma onda que falam aqui em português. Uma onda, venezolano ruim, venezolano ruim. Mas não, tem muita gente boa, tem muita gente profissional, muitos profissionais bons tem aqui em Brasil, que ainda estão sem emprego, mas siguen lutando. Tu vês profissionais, advogados, vendendo din-din, engenheiro, entende? Muitas pessoas boas, mas isso vai trocar. Meu tio, ele é professor. Meu tio, ele é professor de informática. E ele trabalha como pedreiro. Então, tipo assim, tem muitos profissionais. A minha mãe, ela fez faculdade de administração. Conheço uma jornalista. Conheço uma jornalista que ela foi para outro estado do Brasil também. Cuando llegué, el trato conmigo fue bien. Conocí, incluso tengo una amiga brasilera que poco a poco es ella la que me ha llevado a conocer los lugares y a unas personas. Pero sí he notado más que todo que a los venezolanos los tienen como un cliché. Nos tienen ahí, son estos, son aquellos, son lo otro. Pero también habemos personas que incluso no hemos venido, como quien dice, a nada malo. Hemos venido buscando una mejor calidad de vida, ya que en Venezuela sabemos que la situación está un poco mal. Y acá estamos haciendo, como quien dice, lo mejor que se puede hacer. Si no se encuentra trabajo, se venden din-din. Si no se puede vender din-din, se vende bolo. Si no se puede vender bolo, siempre buscando hacer algo para no dañar a nadie. Simplemente conseguir lo que hemos venido a hacer, solo buscar uma melhor qualidade de vida. Mas a mídia local, ela não tem, assim, muito espaço para, tipo, tratar programas do venezuelanos. O que vocês queriam que eles retratassem na mídia? Gente, eu queria que mostrassem dos migrantes. Exemplo, meu pai, ele arranja um trabalho e, além disso, ele tá vendendo tal coisa pra gente ter uma renda melhor. Ele trabalha na rádio, mas ele também trabalha sobre outra coisa para ele ter uma renda melhor. Aqueles venezuelanos que abriram uma barbearia, aquela venezuelana que ela fez um salão para fazer unha, ela que veio para trabalhar na rádio. Exemplo, eu que vim, lutei e consegui entrar na faculdade. Eu queria que eles recalcaram só 5 minutos, entendeu? Porque eu entendo que tem que ter as notícias, essas coisas, mas eu queria que eles recalcaram só notícias boas, porque eu sinto que a gente pode ainda tentar mudar um pouco aquela imagem que a maioria dos brasileiros tem sobre os venezuelanos. Eu queria que eles enxergassem mais aquelas notícias boas e parar um pouco com aquelas notícias ruins, entendeu? E mostrar para eles aquelas pessoas que estão lutando, que estão conseguindo, né? Exemplo, pra mim, aquele exemplo daquele venezuelano que abriu a barbearia é muito bom, entendeu? Porque ele lutou, ele trouxe o dinheiro, ele trabalhou muito, muito, muito mesmo pra ele conseguir abrir. E, tipo, uma barbearia é assim, um negócio muito bom que ele tem. Então, eu queria que fosse isso que recortasse na televisão. Porque a gente vê que não é uma história isolada. Não é aquele venezuelano que batalhou. Tipo, são tantas histórias, é tão plural, sabe? Tipo, realmente são várias histórias que daria pra estar aí contando, daria pra fazer uma série sobre isso. Realmente é uma ideia bem interessante. Eu tava aqui conversando com a Mari e a gente queria saber um pouco como é que funciona o uso das redes sociais entre vocês. Tipo, quais são as redes sociais que vocês mais usam, qual é o engajamento em cima de cada rede, como é que funciona essa parte da comunicação dentro das redes sociais mesmo. Aqui eu vi muito WhatsApp, a gente cria seu grupo, se comunica, faz comércio, se ajuda, trabalho, faz intercâmbio, também em Facebook, Instagram. Assim que eu vejo. Tem um grupo só de imigrantes? Tem. Venezuelano tem muitos. Tem muitos. Todos fazem parte. Tem bastantes grupos aqui. Tem muito. Meu pai, ele tem no negócio dele venezuelanos em Boa Vista. Aí, se tem alguma vaga pro trabalho, eu mesma. Eu tenho uma amiga
que ela mandou uma foto pra mim, que é lá nas lojas Pemassa, não sei o nome bem da loja. Eles estavam contratando, que tinha não sei quantas vagas. E ela mandou pra mim, no grupo, pra minha mãe, que não tem trabalho, né? Ela não tem trabalho fixo, ela ir lá. Então, eu acho assim, tem vários grupos que, exemplo, tem pessoas que vão para outro estado, aí elas vendem tudo. Geladeira, televisão, ventilador. Aí eles botam no grupo. E vocês veem muita diferença entre como são utilizadas as redes sociais aqui no Brasil e como elas são utilizadas na Venezuela? Ou é, tipo, similar, da mesma forma? La verdade, eu acho que as redes sociais a nível mundial são iguais. Só para informar, brincar, entretener, acho que todo isso. E os amigos brasileiros de vocês? Vocês já fizeram muitos amigos aqui brasileiros? Como é a comunicação de vocês? Assim, eu tenho vários amigos. Se eu contar assim, tenho 5 amigos. Tem 3 amigos e 2 amigas. É muito legal, sabe? Eu acho muito, muito, muito massa, porque a gente tem aquela troca de cultura. Eles falam muito pra eu fazer arepa. Nesses dias eles compraram uma farinha, eu fiz arepa pra eles. Aí eu amo paçoca. Aí quando eles podem, eles trazem paçoca pra mim. Então tem aquela troca de cultura. Nesses dias eles estavam me perguntando qual era a música mais top que tinha lá nesses tempos. Aí eu fui e mostrei pra eles. Aí assim, né? Tipo, é muito legal, muito mesmo. Ao princípio eu me senti rejeitada, né? Porque quando cheguei na minha sala, eu fui muito rejeitada na escola. Até porque eu não sabia falar. Mas agora eu me sinto tão bem, sabe? Porque tem brasileiros que eles têm me tratado ruim, mas eu não ligo pra isso, porque os bons são mais. Então eu queria até pegar a oportunidade, né, e agradecer pra todas aquelas pessoas que confiam no meu potencial, pra todas aquelas pessoas que... Ai, gente, vou chorar. Pra todas aquelas pessoas que elas me apoiam, que elas sabem que não é fácil. Mas se elas ficam ali comigo, amiga, tu tá bem? O que aconteceu? Bora sair esse final de semana? Bora ir lá no banho, que eles sabem que eu gosto do banho. Então, assim, pra mim é muito legal. Meus vizinhos são muito bons. A minha vizinha, meu pai fez aniversário e ela, não, eu quero só música em espanhol, porque eu quero aprender a dançar como é que vocês dançam. Então é muito legal, sabe, aquela troca de cultura. Eu sinto que eu aprendi muito deles e eles aprenderam muito comigo e com minha família. Deles. E você? Bueno, lo único que tenemos son 3 amigas y cada vez que tratamos de hablar siempre aprendemos una de la otra. Siempre es como que, ¿qué es eso? ¿Qué estás comiendo? O no sé hacer esto, el couscous. Cuando lo vi, eso no se hace así. Y ella me dice, aquí se come así. Y con ovo, con aquello, y yo lo comía diferente, incluso con pan. Y era como que algo diferente, pero es bueno. E o Wilfredo já tem uma amiga que a gente tá com a Marina, Tem minha amiga Mariana, minha companheira. Deve ter outros, né, pana. Eu fiz muitos amigos no meu trabalho, graças a Deus, se comportaram muito bem comigo. Eles me ajudaram. E aí a gente vai sempre na brincadeira aí no trabalho. Eles gostam muito de gravar vídeo comigo. Fala em espanhol esto. E assim começou a brincadeira. É muito legal, bacana. Arranjou até uma irmã postiça, né? Sim, já tem uma irmã também. Aira, minha irmã. E assim, vocês são profissionais. Você vai ser profissional também, você vai Amém. entrar no curso. E vocês têm um certo medo por ser venezuelano de não conseguir se inserir no mercado de trabalho? Isso? Por lo menos eu, la verdade, desde que eu cheguei, não tive medo não, porque eu me considero profissional em minha área. Sei fazer muitas coisas também. E eu falei, bueno, se não consigo fazer, faz isso. E quando a gente vea meu trabalho, vai gostar e vai querer seguir comigo, trabalhando comigo. E assim foi. Cada vez que uno llega a un lugar nuevo, siempre probamos, como quien dice, un camino. Si ese camino no funciona, lo buscamos por otro. Si no sabes hacer esto, buscamos hacer las cosas que sabemos. Si no te funciona por la comunicación, bueno, te vas. Por ejemplo, en mi caso, por la costura. Si no puedes por la costura, por los diseños. Si no puedes por los diseños, cualquier cosa. Con cualquier cosa podemos seguir adelante. Assim, agora que passou o Setembro Amarelo, né, eu queria falar que ano passado tive depressão por causa do medo.
Eu comecei com ansiedade, comecei com medo, e era medo, depois não consegui dormir, depois isso aconteceu. Realmente pra mim foi bem difícil, eu tinha muito medo, porque eu não sabia, tipo, eu tava no ensino médio lá na Venezuela, e eu cheguei aqui no ensino médio e falei, gente, eu não vou conseguir entrar na faculdade porque eu sou imigrante, porque eu sou venezuelana. Aí todo mundo bem, tipo, começaram a chear a minha cabeça de coisa, falar que eu era venezuelana, que eu não ia conseguir fazer jornalismo porque eu não sabia falar português, e um monte de coisa. E assim, eu consegui superar a depressão, consegui superar o medo, e agora eu não tenho medo, porque até agora tive muitas pessoas que falaram que eu sou ótima, né, pra fazer jornalismo. Sim. Então eu sinto, assim, muita felicidade, entendeu? Porque eu consegui passar tudo aquilo, eu consegui superar a depressão, consegui superar o medo, e agora eu tenho certeza que eu vou conseguir realizar meu sonho, que é ser jornalista. Estamos de volta com o terceiro bloco do podcast Jovem, Migração e Comunicação. Aqui falamos sobre, na verdade, superação, histórias de vida, dificuldades e muitas coisas boas, né? Então, para vocês, como jovens comunicadores, o que vocês esperam da comunicação para o futuro? Da comunicação para o futuro, a comunicação está mudando muito. É questão de tecnologia e isso. Entende? Avançado muito. Eu acho que já não vai ter censura, não vai ter como ter censura isso. O que você acha, Dave, sobre a comunicação? Bueno, cada vez más es imposible, como quien dice, pararlo, porque eso va a seguir y como él dice, no va a tener censura. Não é como callar. Exacto. Va a ser difícil. Eu sinto que a comunicação, ela é uma ferramenta essencial. Eu sinto que todos os jovens, todos os assim, adultos, idosos, crianças, eles precisam da comunicação. E a minha perspectiva para a comunicação no futuro é uma comunicação que não tem, assim, censura para nada, entendeu? Que ela fale mesmo sobre o que está acontecendo, que ela fale sobre as coisas ruins que estão acontecendo, mas que ela recalque mais as coisas boas. Porque as pessoas precisam escutar as coisas boas que estão acontecendo no mundo, no país, no estado. Então, isso que eu espero para a comunicação no futuro. Uma comunicação que não esconda nada, mas que ela faça mais assim, ela tenha mais notícias boas. Até porque línguas também não tem barreira, né, de comunicação e tudo mais. A comunicação tem que retratar pelo menos o ser humano, né? A gente vê muitas histórias de guerras, de fome e de violência, né? Até há uma rixa entre países, nacionalidades. Então, a gente espera para o futuro a comunicação mais aberta, né? Menos censura. E, mudando de assunto, há uma troca de cultura, né, aqui entre os venezuelanos, os brasileiros. Vocês aqui no Brasil, o que vocês mais gostam de comida, de lazer, de música? O que vocês têm aprendido aqui nesse tempo? Eu gosto muito de paçoca, não sou apaixonada por paçoca. Estrogonofe, gosto muito. Gosto muito da música da Marília Mendonça, acho que é a minha cantora favorita. E eu gosto muito também as gírias. As gírias? Eu acho muito legal, porque assim, todo estado tem uma gíria diferente, que Sim. nem lá na Venezuela. E eu gosto também da moda. Eu fico olhando muitas blogueiras, como elas, as roupas delas, a maquiagem delas. Assim, eu acho que a maquiagem daqui é diferente da maquiagem da Venezuela. Eu tô falando assim, minha área, né? Que eu gosto muito da maquiagem também. Mas assim, eu gosto de tudo. Eu acho que não tem uma coisa que eu não goste. Aqui, tipo, até agora eu gosto de tudo. Tem uma troca entre os brasileiros e os venezuelanos, né? Aquela troca de um portunhol. Eu sei falar mais ou menos espanhol, então até os venezuelanos sabem mais ou menos o português. Então há uma troca, né, de cultura, de aprendizagem, dialetos. E o que vocês gostam daqui do Brasil? Todo. Tudo? Todo, absolutamente todo. A las personas que yo conocí son muy alegres, son muy carismáticas, las veces que logro comunicarme, siempre son cosas buenas, son muy sinceros, y el cambio de cultura nos llama a tener curiosidad de saber, de aprender y de ir conociendo. Muito.
Me gostei muito da música, também tem muita música bacana, muito bonita. Negócio esse de quadrilha, que nunca assisti, sim, foi bacana, gostei muito. E tem muita coisa boa, muito bonita. Como jovens comunicadores também, recentemente houve muitas coberturas jornalísticas na fronteira, né, entre Brasil e Venezuela. Vocês já fizeram parte de alguma cobertura regional, nacional? Conte mais um pouco pra gente, Alfredo. O conflito da fronteira que tuvo, eu participei ali. Eu estuve com minha companheira Erika Figueiredo, uma equipe de meu trabalho, Roque Neto. Y fue una experiencia, dio muchos sentimientos, ¿me entiendes? Porque tú ves tu país, estás oleando las cosas que están aconteciendo. Yo vi gente ferida, vi cómo pasaban ambulancias de lá para acá. Y mucho por redes sociales tú veías los vídeos, gente atirando, muchas cosas. Y la verdad son cosas que ya la gente vivió y fue muy ruim. Yo vi muchos meninos atravesando la frontera por Trocha, andando 2 horas a pé, muita gente doente também. Eu lembro que vi iban trazendo una menina, ella estaba doente para el hospital y ella venía en una carrucha, venía ella ahí arropada con una cobija y ella venía en una carrucha y doente. Ahí fue que los militares, de tanto falar a la señora, dejaron pasar ella para acá. Aquí los militares brasileños tenían tenían puestos de emergencia y eso. Acolhieron muy poco a la gente. De esas personas que venían doentes, que venían deshidratadas de tanto andar. Porque no solo atravesar la trocha andando, mas lá tem 2 postos, 3 postos, y ellos tenían que andar de esos 3 postos atrás a cruzar aquí. Y fue muy ruim ver eso. El sol de aquí, imaginen, entonces gente idosa, gente comprando comida porque no tiene alimento. Entonces foi muito ruim isso. Vivi essa experiência. Mas eu gostei porque eu puse de minha parte, entende? Eu comuniquei a las pessoas, comuniquei a la gente. Muita gente me escrevia por redes sociais: "Hey, abriram, como está? Estão deixando passar? Não estão deixando? Como a gente está fazendo? Estão trabalhando operação acolhida para o negócio da documentação e isso." E aí eu informava, tratava de informar a informação que me davam. Pues. Eu perguntava muito. E assim foi legal. Eu trabalhei pouquinho para informar a las pessoas que perguntavam. Teve teu irmão ali, né? Um migrante Sim, falando sobre uma situação na fronteira. Isso é muito importante mesmo, né? Tipo, ter essa troca e ter alguém que passou por aquilo ali, tentando direcionar também para a perspectiva que tu mesmo viveu, não é mesmo? Sim, não, e que dá sentimento, porque são coisas que não estão falando, tu estás vendo, estás olhando o que está acontecendo. Tu veías, eu estava, lembro que frente a onde estão as bandeiras, tem uma lona ali, e eu estava lá em cima, fazendo minhas matérias, minhas imagens, e tu veías a gente andando de lá. Eu atravessei com Erika e Roque, atravessamos a fronteira, andando, chegamos lá, como 2 horas, e são crianças, meninos, tu veías idosos cargando comida y eso, crianças levando comida también, y era muy ruim, de verdad. Olhar como acontecem essas coisas e a gente permite que aconteça. Isso, complicado, uma situação bem delicada, né? Esse tipo de ação, que até porque as pessoas estão ali sofrendo dificuldades todos os dias, né? A gente não sabe como é que está a situação das pessoas e muitos de nós vemos essa situação, a gente ajuda como pode, né? E você, Carmen, você já vivenciou uma situação dessa? Já fez alguma cobertura? Não conte mais um pouquinho sobre isso. Não, eu só fiz entrevista aqui na faculdade, mas nunca fiz uma cobertura. Quando vim pra cá, pro Brasil, a gente pagou a passagem, mas não tinha mais dinheiro da fronteira pra cá. Quando a gente veio, que da fronteira até Boa Vista são 3 horas, meu pai, ele deu um relógio pro senhor do táxi, e o senhor do táxi aceitou. Porque meu pai falou com ele em espanhol mesmo, falou quase chorando, que a gente não tinha pra pagar a passagem. Ele falou: "Não tem problema, o que tu tem?" Aí ele falou: "Tem um relógio." Aí meu pai deu pra ele. E até agora eu lembro disso. E quando eu tava na fronteira, eu não aguentei, eu chorei muito. Quando eu passei aquela linha, sabe? Que tem a bandeira do Brasil e tem a bandeira do Venezuela. Quando passei, eu falei: "Meu Deus, estou no Brasil." Sabe? Pra mim foi assim, uma coisa que eu não vou esquecer jamais. E a fila pra tirar os documentos era muito longa e tinha muita criança doente. Muito, eu fiquei impressionado. Tanto de criança doente
tirando aquela permissão, né, da Polícia Federal pra gente conseguir entrar. Acho que foi umas 5 horas de fila. Você já passou por alguma situação assim, até mesmo nos abrigos indígenas, né? Há muito dessa situação. Você já passou por uma situação dessa? Com certeza passou. Como é que você vê essa perspectiva? No la pasé, sino que la vi, como dice, muy cerca de mis paisanos venezolanos, hermanos guaraos, porque yo soy guarao y no solo son 3 horas incluso caminando, hay personas que caminan 5 o 6 horas, llegan como quien dice a la línea y de la línea ya hay muchas personas que vienen sin saber incluso a dónde van a llegar, qué hacer, llegan como, y yo cuando llegué al principio dije, he vuelto a nacer. Estoy llegando a un lugar donde no tengo casa, no tengo en dónde llegar, no tengo ningún familiar, no entiendo absolutamente el idioma, no sé con quién hablar, no sé a quién pedirle no sabía absolutamente nada. Y es muy doloroso ver a las personas estar a tu lado, llorar, pedir ayuda y no poder hacer nada. Recomeçar do zero, né? Tudo aquilo que você construiu no seu país e chegar aqui num lugar desconhecido e aprender uma nova língua, né? Logo vocês também que estão aprendendo português e querem se inserir no mercado local aqui do estado de Roraima, do Brasil, é muito complicado mesmo. A gente se vê no lugar de todos, né, que passam por essa situação. Então, a gente espera, né, que isso melhore, essa situação melhore e que todo mundo volte a ser feliz como era antes. E como é que você... Eu queria parabenizar a faculdade porque ela tem aquele curso de português para os imigrantes. E a minha tia, ela aprendeu e conseguiu o emprego dela por causa que ela fez esse curso. Então, eu me sinto parte da faculdade, eu sinto que é uma faculdade maravilhosa porque ela integra muito os imigrantes. A faculdade, ela faz curso. Quando tu vai lá para tirar os documentos, tem pessoas que sabem falar espanhol. E assim, a gente realmente começa do zero. É muito, muito difícil. Lá na Venezuela, minha mãe tem um apartamento maravilhoso, tem 2 banheiros, 3 quartos. Mas o que adiantava se a gente não tinha segurança, a gente não tinha comida? Eu não estava conseguindo ir mais para a escola, porque eu não tinha como ir para a escola. Então assim, a gente começa do zero. Para mim foi muito difícil morar em refúgio, eu morei numa barraca quase 1 mês. E tipo assim, gente, é uma coisa horrível. Mas graças a tudo isso que eu passei, eu tenho a maturidade que eu tenho hoje. Eu fico pensando assim, que tudo que acontece é para o nosso aprendizado. Pode ser bom, pode ser ruim. E a gente tem que tirar o lado bom das coisas. Eu passei por isso, mas agora eu tô aqui, eu tô melhor. Graças a Deus, hoje a gente tá numa situação melhor. Eu tô trabalho no Melhor Aprendiz, no CIEI. Então, assim, hoje em dia eu me sinto muito integrada. Queria, assim, agradecer, né, ao país, porque o Brasil, ele tem me proporcionado muitas oportunidades que eu não ia conseguir ter lá. E eu sinto isso, que a gente tem que aproveitar e tirar as coisas boas das situações ruins que a gente passa na vida. É muito lindo mesmo ver a história de superação de vocês, ter passado por essa situação e seguir em frente, seguir de pé firme, né? Muitos com o filho no braço e carregando forças de onde não tem para conquistar um futuro melhor. Essa integração entre os brasileiros e venezuelanos também, onde é que a integração há um bom convívio, né? A gente falou sobre comunicação, perspectivas para o futuro. E vocês, como é que vocês veem vocês daqui para frente com o trabalho de jornalismo, você como cinegrafista, você como uma futura estudante de jornalismo, você comunicador, me digam como vocês veem daqui para frente. Gente, daqui, assim, eu me vejo no ano que eu estudando jornalismo. Me vejo estudando jornalismo e fazendo estágio, porque eu quero aprender cada vez mais. Eu sou totalmente apaixonada pelo curso de jornalismo e assim, eu me vejo daqui a 2 anos trabalhando na televisão. Sim. Eu sei que não vai ser fácil, eu sei que vai ter um caminho longo para mim chegar até lá, mas é isso que eu quero, eu vou correr atrás para eu conseguir, porque meu foco é trabalhar na televisão. É uma coisa que eu sempre quis desde criança e eu me vejo assim, sabe? Melhorando minha qualidade de vida, melhorando a qualidade da minha família, sendo uma melhor pessoa.
Porque além de ser profissional, ser jornalista, eu quero ser uma pessoa que aporte coisas boas para a sociedade. Porque eu sinto que as pessoas boas no mundo são mais. Eu sinto que a gente tem que ter empatia. A gente tem que ter consideração pelos outros. Porque só desse jeito que o mundo vai melhorar. ¿Tem alguma coisa a acrescentar, Carmen? Sí, en el futuro me veo, lo que comenté es la radio, hablar. Desde pequeña me llamaba la atención cuando escuchaba la radio a esas personas hablando y les hacía bula, simplemente escuchaba y escuchaba y escuchaba, y eso es lo que a mí me apasiona y me veo en el futuro aún trabajando en la radio. Eu queria falar sobre uma experiência que aconteceu anteontem. Eu estava no ônibus falando espanhol com um amigo meu. Aí a gente tinha aquelas cadeiras amarelas que são para todo mundo, não é para idosos. E tinha uma senhora e do lado tinha um senhor. Aí ele desceu do ônibus. Aí eu ia sentar e ela colocou a mão. E eu olhei pra cara dela, ela falou que eu não podia sentar. Eu olhei pra cara dela e falei que eu ia sentar porque eu paguei a passagem do ônibus. Eu falei pra ela, por que eu não posso sentar porque eu sou venezuelana? E ela falou assim, esses venezuelanos não fazem nada, são tudo folgados. Eu olhei pra cara dela e falei, a senhora não sabe da minha vida. A senhora não conhece a minha vida. Eu trabalho, eu estudo e ainda eu faço curso. Ela olhou pra minha cara e não falou mais nada. E eu comecei a falar com meu amigo em português pra ela. Quando eu comecei a falar português, ela olhou minha cara e ficou impressionada. E assim, foi uma situação bem chata, triste pra mim, mas eu sinto que ela percebeu que não foi legal o que ela falou. Que não foi legal o que ela falou, o que ela fez. E eu sinto que a gente pode combater isso sem violência. Porque a violência a gente não pode pagar com mais violência. Eu sinto que a violência a gente combate com amor e compreensão. Gostaria de falar? Tengo mucho tiempo trabajando en la rama de comunicación, medio de comunicación. Comencé como radialista y trabajé en los equipamientos, en área de operaciones, como falan. Y la verdad sí, he pensado mucho en estudiar jornalismo, porque ya es una carrera que yo estoy haciendo ya, trabajando hace mucho tiempo. Y he pensado mucho, solo que he atrasado un poquito, cuestión del idioma, trabajando mucho, estoy ayudando a mi familia, estoy con un negocio que estoy comenzando ya. Entonces, a esto más, yo gustaría aprovechar esta oportunidad que está dando la universidad para hacer la inscripción, la TEX, y ver si da, bueno, que sea lo que Dios quiera. Que Deus quiser. Então, Vou tentar, sim, vou tentar. Arrasou. Muito bem. A xenofobia está em pauta ainda, né? Uma realidade muito triste, mas é a nossa realidade. Exatamente. Mas como vocês encaram essa situação? Como vocês encaram esse preconceito hoje em dia? Eu falo muito com as pessoas. Quando as pessoas fazem algum tipo de xenofobia pra mim, eu tento, conversar com elas e tentar fazer elas entender que pra mim não é fácil. Eu tento falar pra elas, tu imagina perder tua casa? Imagina ir pra outro país onde a língua é diferente e elas ficam assim, nossa, mas isso é verdade, entendeu? Eu tento que elas se coloquem no meu lugar pra elas entender que aquilo que elas estão fazendo não é legal e machuca. Verdade. Eu nasci na Venezuela, né, mas fui criada aqui no Brasil. E desde que começou essa vinda, o pessoal migrando pra cá, a gente percebe, tipo, às vezes eu como brasileiro, o pessoal tenta comentar comigo como se eu fosse abraçar aquele comentário xenofóbico e dar corda pra aquilo, sabe? Porque os venezuelanos dizem, você não concorda? Eu fico tipo, gente... Então, tipo, eu como brasileira tenho presenciado muitos episódios assim. E aí eu fico pensando, tipo, você já se deparou com alguma situação assim também? Quer comentar um pouco sobre isso? Eu vi muitas situações dessas, mas não para comigo, para com outras pessoas. E aí eu penso, pai, você não sabe o que acontece. A verdade é o que acontece. Tem que viver isso, essa experiência. Aí tu te vai dar conta e tu vai trocar tu forma de pensar. Porque são muitas coisas que a gente nem imagina. Só os que vivem lá sabem o que acontece em verdade. Sim. Realidade, né? Passou por uma situação dessa, Eres, de ter sofrido xenofobia? Nunca? No, gracias a Dios no. Desde que llegué estoy agradecida que me han recibido muy bien, me han tratado demasiado bien.
pero sí he escuchado historias de otros venezolanos y siempre es eso, siempre es tratar de tocarle el corazón a la persona, que se pongan en tus zapatos, que sienta lo mismo que tú y hacerle saber que también somos humanos, sentimos, pasamos las mismas situaciones, solo que hemos venido escapando de un lugar no para hacer el mal, sino buscando una mejor calidad de vida y buscando a las mejores personas para hacer para hacernos conocer o conocer, que conozcan la otra cara del venezolano, no todo lo malo, no todo lo negativo, sino que habemos personas que sí sabemos tratar a las personas y sí somos humanos, sí sentimos y queremos Sí. exacto, que también sentimos, también somos personas que no queremos hacer el mal. Y como dice la amiga acá, que acá habemos personas mejores, no que no nos vean mal, somos esas personas que estamos tratando de cambiar nuestra vida para bien. Quiero contar uma experiência que eu tuve. Lembramos que nós chegamos, a gente não tem casa aqui, nada disso. Eu nunca morei alugado. A família tem muitas casas, tem várias casas em vários estados. E eu procurando alugue, quando eu batia as portas, a gente não abria, venezolano, não abria. O que eu fazia? Eu colocava o uniforme da rede amazônica. Aí eles pensavam que eu era um brasileiro. Quando eu falava, não, que eu trabalho. Quando eles veían, eles me pedían documentos, para ver tu carteira firmada, yo iba con mi cartera. Ahí fue que yo conseguí alugue. Después que la gente empezaba a tratar conmigo, no, este es un venezolano legal, un venezolano bueno, que ven a trabajar y ven a ayudar a su familia, ¿entiendes? Pero fue muy ruim procurar alugue aquí, fue doido. Camina y camina, la gente verdad no, venezolano no. También entiendo porque muchas personas también cuando le prestaron el apoyo, muchos quebraron las cosas en las casas, eso se entende também, mas não todos são isso. Somos todos seres humanos, né? Sentimos, temos histórias, temos um passado, uma família. É lembrar e não generalizar as coisas como se fosse uma só, né? Todo mundo passa por uma situação. Então, agradecemos pela presença de todos. Por estarem aqui, por darem o seu depoimento, as suas histórias de vida. Foi muito bom estar aqui com vocês. Podcast das disciplinas Mídia, Migração e Audiojornalismo 2, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Roraima, ministrada pela professora Antônia Costa. Produção de João Viana, Taigo Araújo, Denefer Costa, Luísa De Lucas, Mariana Turco, Fabiola Valentina, operação de áudio, Luan Correia, Thalisson Sander e GD Baima.